A fortaleza de Iurmeña, inicialmente, de forma histórica, se atribuye su fundación a los romanos, de ahí o nome, que significa, de una forma así simple, Ley de Julio. Esta fundación, después, dado que es una situación estratégica bastante interesante, es mantida a lo largo de la historia con reformulaciones del espacio. En época islámica se levanta una muralla medieval, feita de taipa. Taipa es una arquitectura baseada sobre todo en terra. Después, con la Reconquista, el valor estratégico de Iurmeña se mantén. Hay una serie de reformulaciones de los espacios, con reconstrucciones que están atestiguadas por los documentos, como las efectuadas por Don Dinís. Necesidad estratégica, tardo medieval e inicios da modernidade, desaparece, son ocupadas polo caserío como el que se puede observar agora, que foi posto á vista en esta intervención. Ese caserío utiliza las murallas como parte das vivendas, abre llanelas inclusive, e denotan claramente que las murallas deixan de ter ese valor defensivo. Esta estrutura é um dos lados da porta. Deste lado tínhamos o outro lado, ele ainda cá está aqui, ele está tapado, mas ainda aparecem aqui alguns telhares. Ela seria uma porta muito mais estreita do que aquilo que temos hoje em dia, de acordo com as nossas fontes, à porta da fortificação islâmica, não é? O interior seria daqui para lá. E o sítio onde eu estou é onde passa a muralha. Ela foi desmontada porque ela é demasiado estreita portanto, a passagem é demasiado estreita para as funcionalidades que se pretendiam de uma fortificação. É uma experiência única e tem sido sempre uma questão de vencer desafios diariamente, para podermos fazer a reconstrução daquilo que existia. Há todos os dias uma experiência nova e uma análise daquilo que são os materiais e o comportamento deles em relação ao clima, isto para que possamos avançar. Nesta muralha, neste tramo, como temos que reconstruir a taipa, o que é que nós vamos fazer? Tivemos que retificar toda a parte de baixo para criar uma parte sólida, isto para receber os taipais e para depois podermos começar a fazer aqui o processo e levá-lo todo por aí acima. Portanto, aqui a parte principal é esta. Que é a Jurumenha, nós estamos a fazer trabalhos neste momento de escavação numa área que é o interior da cerca medieval. É uma escavação que está prevista em projeto, de modo a expormos caminhos e referenciarmos estruturas. Temos uma fortaleza que é a fortaleza seiscentista, portanto enquadra-se ali no período das guerras da restauração. A construção está relacionada exatamente com esse período e essa fortaleza abaluartada encerra no seu interior, portanto, o castelo medieval, com bastantes obras e reestruturação durante todo o período medieval até o início da época moderna. Este projeto podemos, assim, grosso modo, dividir em duas vertentes. Temos a vertente da alvenaria. As alvenarias fazem parte do perímetro abalaurtado da época moderna da fortaleza. E depois temos a parte interior, que é as muralhas islâmicas em taipa. É uma intervenção do ponto de vista muito conservativo, ou seja, nós estamos sempre a priorizar deixar o pré-existente. Temos noção que muitas das coisas pré-existentes já são algumas reconstruções feitas pela DGEM e depois com as nossas argamassas tradicionais. E é com essa argamassa que nós fazemos a consolidação dos paramentos em alvenaria e que fazemos também o assentamento na parte da reconstrução. Vamos estabilizar tudo o que existe e tentar ao máximo fazer aqui um bocadinho a ponte entre as duas coisas, a reconstrução, mas manter a leitura do que seria a fortificação medieval.
A taipa é uma técnica de construção que é muito antiga. Ninguém sabe qual é a idade da técnica, mas há muita gente que acha que tem mais de 4 ou 5 mil anos, na época do Neolítico. Depois, quase todas as culturas usaram uma técnica que era parecida. Este castelo tem distintas técnicas de taipa. Tem a taipa medieval islâmica, que é a original, e depois tem técnicas medieval cristã, taipa militar, e nós estamos a reconstruir, agora estamos a reconstruir a taipa islâmica. Estamos a fazer muito parecido à técnica que eles usavam. Uma equipa que nós temos hoje de 6, 7, 8 homens que conseguem fazer um rendimento, sei lá, entre os 5 e os 6 metros cúbicos, provavelmente na altura 3, 4 homens faziam 1 metro cúbico e já era uma coisa por dia, porque seria tudo batido à mão. Neste momento os martelos são pneumáticos, portanto é um esforço totalmente diferente. Nós estamos a trabalhar com uma cal que permite fazer isto, que é acabar de fazer e fazer a desconfragem. Provavelmente, antigamente, eles trabalhariam com cal aérea, ficaria ali durante, se calhar, 2 dias, até poder se curar o suficiente para fazer a desconfragem. O nosso maior desafio aqui, devido ao seu estado de conservação mais frágil, nós temos vários períodos de construção de taipa, que vão desde a época medieval islâmica e medieval cristã. Para a parte das taipas, nós temos sobretudo a taipa militar, que a taipa militar é um tipo de taipa que tem uma mistura de cal na sua composição, ou seja, ela tem a parte da terra com os inertes, esses inertes podem ser pedras ou bocados de tijolo, e depois era também misturado uma parte de cal para dar uma maior resistência. Vamos estabilizar tudo o que existe e tentar ao máximo mantermos a leitura, fazer aqui um bocadinho a ponte entre as duas coisas, a reconstrução, mas manter a leitura do que seria a fortificação medieval. Não é fácil encontrar trabalhadores, pessoas que sepam como fazer a taipa. Não é uma técnica difícil, mas tem que ser feita da maneira certa. A taipa é feita com cofragem de madeira. Nós usamos cordas porque é uma técnica antiga e porque funciona muito bem. Conseguimos ajustar os taipais nos diferentes momentos da construção. Enquanto nós começamos a encher com terra e subir, isso vai a sair até que fique totalmente a prumo. E por isso usamos cordas, porque é uma maneira fácil e é também a maneira tradicional. Esta peça, que ainda está em estudo, poderá ser do período medieval, podendo ser mesmo tradição islâmica. Da mesma cronologia, temos este candil, o recipiente que servia para iluminar. Este é um fragmento, é isolado, estava misturado com fragmentos de outros períodos, mas este é aparentemente um fragmento islâmico. São materiais que vão nas terras, que são utilizadas para fazer a taipa. Temos até um ou outro fragmento pequenino de material romano. Significa que a terra que era usada trazia estes materiais.
proyecto Yurumeña es un proyecto de conservación y restauro y pretende, de una forma inicial, dar una consolidación a un estado de ruina que se podía observar sobre todo en la muralla medieval. Después, con la Reconquista, el valor estratégico de Yurumeña se mantiene, la necesidad estratégica tardo medieval e inicio de la modernidad desaparece, y son ocupadas por un caserío como el que se puede observar ahora, que fue puesto a la vista en esta intervención. Y denotan claramente que las murallas dejan de tener ese valor defensivo, que va empurrando poco a poco a la fortaleza, a la ruina, y es en este contexto que llegamos al proyecto del 2018, donde la Cámara toma conciencia que esto está en un estado ya peligroso, hacer una reconstrucción que garanta la pervivencia de la estructura, con nuevas murallas, con nuevos aportes de taipa, con reconstrucción de toda la avenida que está caída y con una adecuación do interior que permita unha visita máis aberta e máis clara para o visitante. Encontramos um banco com duas lajes de xisto e no topo alguém riscou um jogo de Alquerque, algumas peças de jogo que estão um pouco por todo lado, algumas são feitas, as peças de jogo normalmente são coisas que são feitas de uma forma muito simples. Era um jogo de estratégia, como hoje em dia são um jogo das damas, mas na altura jogava-se o Alquerque. A forma do dado é uma coisa que vai perdurando e vai se mantendo ao longo do tempo. Foi encontrado junto de estruturas que estão relacionadas com a estrutura abaluartada. Não poderíamos recuá-lo mais do que a época moderna. Esta zona é a porta norte do castelo medieval. Nós estamos neste momento a proceder ao desaterro de duas sondagens que foram feitas em finais dos anos 80, inícios dos anos 90. Colocamos a descoberto um nível de calçada da época moderna que foi desativado a quando da construção do Cavaleiro Barbete, que é a estrutura que se vê do lado lá da porta. É uma estrutura muito mais recente do que a porta medieval, é de finais do século XVIII, inícios do século XIX. O nível desta calçada foi aterrado de maneira a dar acesso à plataforma de disparo e de defesa do Cavaleiro Barbete. De acordo com o Duarte de Armas, esta era uma construção relativamente alta, não é? Portanto, era uma porta principal que era defendida por uma barbacã, que basicamente era uma estrutura semicircular em frente à porta, com dois muros que conduziam a circulação obrigatoriamente por aquele percurso. Essa estrutura, não encontramos vestígios dela. Quando se sobrepõem as plantas antigas, esta estrutura parece estar mais ou menos no mesmo sítio. Este bloco de granito pensamos que poderá ser da porta medieval. São construções em cima de construções, porque ele está exatamente em cima do nível de circulação do Cavaleiro Barbete. Portanto, está fora do sítio. E às vezes é bastante difícil a gente conseguir visualizar o que é que era num período e no outro período. O Cavaleiro de Santo António é uma estrutura que é ligeiramente posterior à Fortaleza Abaluartada, enquanto que a Fortaleza Abaluartada é toda ela uma fortaleza seiscentista e foi necessário construir aqui uma estrutura mais elevada que permitisse responder ao fogo inimigo. Durante a intervenção que fizemos, encontramos os vestígios das canhoneiras, das plataformas dos canhões e das banquetas. Pensávamos que estava tudo destruído, mas estava lá, ainda tinha vestígios. Elas estão mais ou menos bem demarcadas, aliás elas conseguem-se ver um pouco a toda a volta e normalmente estão associadas a uma plataforma que é onde o canhão se move e onde se processa todo o carregamento e do disparo.
O melhor desafio que aqui teve foi o cavaleiro, porque estava completamente demolido, destruído. Cada vez que pensávamos em escavar para descobrir vestígios de arranque, encontrávamos sempre não taipa, mas sim a terra desfeita. Foi mesmo uma situação de muita análise para se conseguir começar a construir. Outra torre também todos ficaram orgulhosos depois de a fazer, é a Torre 5. Era uma torre que estava extremamente danificada e conseguimos recuperá-la bem, tentar compreender mas como é que eles conseguiam. Utilizaram isto, então deixa ver como é que é. E de facto, muita construção aqui que foi construída com base em técnicas extremamente simples, utilizando a visão e utilizando bolhas de nível do mais simples possível. Nós temos agora o século XVI, XVII, portanto estamos a entrar num mundo mais para o período moderno. Os pucarinhos de barro, que são uma tradição, alguns aparecem mordidos aqui, porque as senhoras tinham uma moda que existia na época moderna, que era morder e comer os bocadinhos de barro dos pucarinhos, ajudava a digerir e a limpar o sistema. Exemplo da época moderna e dos hábitos trazidos pelos descobrimentos, que é uma haste de cachimbo. Este é de barro. Nós temos várias, algumas mais antigas do que outras. Temos várias de Dom João V, aparecem bastantes. E temos algumas da época contemporânea, coisas bastante recentes, anos 70, coisas assim, que as pessoas foram visitando e foram perdendo. Há situações que perguntam, principalmente aqueles que já falam o português, como é que isto era, porque é que era assim, ou porque isto faz uma breve explicação e eles acabam por achar, principalmente quando encontram artefactos. No caso, no Arnavec encontramos algumas balas de canhão e eles, isto é o quê? E depois percebem que tinha a ver com algumas guerras que aconteceram aqui e que não foi só guerra de boca, eles estavam ali com um elemento que tem algumas centenas de anos e que houve alguém que pegou nele e que o colocou num canhão e que o lançou. Está aqui uma transição de história e de momentos, principalmente, que os faz pensar no acontecimento, viver o que é que se passou ali. Os pentes surgem de uma forma bastante usual no contexto arqueológico, são objetos do dia-a-dia. Os objetos de adorno, neste caso, que parece ter um tamanho bastante reduzido, uma pequena bracelete de criança em marfim. Também dá indícios sobre uma ocupação que não é exclusivamente militar dentro da fortaleza, mas que é também civil, ou seja, não há só uma guarnição, há toda uma série de pessoas que vivem em volta de uma guarnição e trabalhando em ofícios que estão relacionadas mais ou menos diretamente com a manutenção e o bem-estar dessa guarnição. A maior parte das peças que têm surgido nos contextos de escavação e de acompanhamento arqueológico têm sido do período moderno e contemporâneo. Temos, neste caso, portanto, é um prato de ómfalo porque tem esta elevação ao nível da base e é uma forma ainda arcaica na tradição do século XV e do século XIV. Isto é muito característico também do século XVII. Aparentemente umas bonecas, cá dentro um badalo colocado e servia para chamar. Estas peças são muito bonitas, são extremamente decoradas, exemplares daquilo que nós temos no século XVII, peças de serviço. Alguns seriam pucarinhos, outros seriam jarros.
Acho que nunca nos sonhos mais ousados de um conservador-restaurador e até de quem trabalha em património, porque aquilo na realidade foi muita obra de construção civil com um grande bocado de conservação e restauro, quase uma viagem ao passado. Nós reconstruímos a fortaleza, ou seja, uma pessoa sente-se quase na época medieval de ter reconstruído com as suas próprias mãos uma fortaleza que estava em risco de perda, ao abandono, literalmente. Era como uma criança abandonada. E agora nós chegamos lá e vemos uma fortaleza revitalizada, bonita, que revela realmente a sua imponência, revela a grandiosidade daquele elemento. Foi um trabalho de equipa fabuloso e titânico.